Olá e seja muito bem-vinda a Mulheres que Fazem Dinheiro. Meu nome é Adri Barbosa e tenho mais de 10 anos de experiência em inovação e empreendedorismo. Sou empreendedora, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Para mim, liderança, inovação e dados são fundamentais para mudar nossas histórias. O projeto Mulheres que Fazem Dinheiro dá voz a mulheres pouco conhecidas do público, mas que são extraordinárias nos mercados em que atuam. Espero que você aproveite e se sinta inspirada por essas histórias de sucesso. A mulher que faz dinheiro de hoje é Tati Faveri. Nos conhecemos na GV e somos amigas desde 2004. Tati é paulistana que mora nos Estados Unidos, mãe de 2 garotas lindas e a primeira da turma a casar. Tati tem sempre muitas coisas acontecendo e ela encontra uma maneira de fazer um trabalho incrível em todas elas. Tati já trabalhou no mercado financeiro, empreendeu por mais de 6 anos no desafiador varejo brasileiro, trabalhou em consultoria, no mercado fashion, sim, ela trabalhou na H&M, mulherada. Atualmente ela lidera uma função em uma marca global de restaurante, Popeyes, que é uma das 4 marcas da Restaurant Brands International, uma empresa global de restaurantes de fast food, com aproximadamente 30 mil lojas no mundo. Acabou aí? Não! Lembra que ela é mãe? Então, e é também uma atleta que faz Ironman. Eu tenho certeza que ela tem chulé. Tati, bem-vinda ao hall de mulheres que fazem dinheiro. Obrigada, Adri. Estou muito feliz de estar aqui. Por mim, feliz e orgulhosa pelo convite. Eu sei que você tem dado esse espaço para mulheres que você admira, então é uma forma de reconhecimento que me faz muito feliz. E estou muito feliz por você. Já estava antes de pisar aqui, agora eu estou vendo quão profissional o seu projeto já é. Tirar ideias do papel, fazer as coisas acontecerem, botar todo o esforço que precisa, todos os recursos que precisa. Não é fácil, e mais um sonho sendo realizado. Então, muito, muito feliz e orgulhosa de você. Ai, que legal, tô feliz. Tati, pra gente começar bem, eu reduzi um pouco a intro, pra não dar muito spoiler de quem é você. O palco é seu. Quem é Tati Faveri? Tá. Acho que eu vou um pouco do que você já falou, mas vou expandir, Claro. né? Sou paulista, nasci e cresci nessa cidade, agora eu tô visitando de Miami, eu já saí do Brasil há 7 anos, passou muito rápido também. Eu sou filha de empresários, então, assim, eu nasci um pouco depois que nasceu a empresa da minha família. Meu avô fundou uma empresa para os filhos, então, assim, meus pais, com todos os irmãos, trabalhavam lá. No escritório era na casa da minha avó, uma empresa de pequeno, médio porte, né, com o tempo. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, vendo o empreendedorismo acontecer, né? E acho que meus pais sempre investiram muito em mim, e como eu vi todo o esforço deles, eu sempre fui muito esforçada, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada a tudo, sempre, desde pequenininha, sempre queria ser a melhor da sala, ter as melhores notas, tudo isso. Então, fui seguindo essa jornada até chegar na GV, onde a gente se conheceu. Conheci também meu marido lá, como você falou, casei cedo. A gente tá junto há 15 anos já. Uau, chocada! É chocante, né? Toda a minha vida adulta, né? Eu comecei a namorar ele, conheci antes, mas comecei a namorar ele com 22, sério, e casamos rápido e estamos juntos como parceiros de vida desde então, e sonhando juntos e conquistando as coisas juntos. Temos 2 filhas, que nem você falou, a Mia tem 7 aninhos já, e a Sophie fez 2, faz 2 semanas. E hoje em dia, acho que ser mãe é uma grande parte do que eu sou, não tem como ser diferente. E é uma realização e uma alegria muito grande. Eu tenho muito orgulho delas também, e é muito divertido estar com elas. Sim, sou atleta, acho que também sempre fui, sempre gostei muito de esportes, e isso se tornou mais presente na minha vida com o tempo. Hoje em dia é minha válvula de escape para balancear todas ser mãe, trabalhar muito. Eu precisava de uma coisa para mim, então isso para mim, na verdade, é onde eu me equilibro. Parece mais uma coisa na pilha, mas é o contrário, né? Tá netting out todo o estresse ali. Então, e eu aprendo muito com o esporte, acho que é um lugar que tem muitos ensinamentos também. Então, eu trago muito do esporte para minha vida. E hoje em dia eu trabalho em uma multinacional, mas já tive muitos outros lugares e já vivi na minha carreira muitas micro-carreiras em diversas indústrias, lugares, regiões, funções. Então,
Então, é uma experiência muito grande já. Tenho certeza que não é o último lugar, mas hoje em dia eu estou muito feliz também com onde eu estou. Nessa multinacional, trabalhando como head de franchising da marca que é o Popeyes. É um lugar que eu gosto muito, que é muito alinhado com os meus valores também. Que legal, incrível. Tati, você já falou todas as suas micro-carreiras, né? Você foi marketing, bem de consumo, trabalhou com private equity, empreendeu no varejo, já passou por consultoria, fashion, restaurantes. Teve uma carreira no Brasil e, de repente, você criou uma nova carreira nos Estados Unidos, né? Eu diria que na média as pessoas mudam menos. Muito menos. Isso porque a nossa geração millennial já muda muito mais do que a geração X. No entanto, você está acima da média. Sim. Você me parece uma pessoa super curiosa pelo novo e por começos, né? O que te impulsionou para fazer essas mudanças e como você vê hoje em dia os benefícios e as dificuldades de uma trajetória de carreira não linear? Sim. Acho que foi muito não linear e não foi uma coisa planejada, claramente, né? Então, assim, eu comecei com um plano muito certo. Vou fazer GV, vou me formar, vou entrar numa empresa, vou ter uma carreira de sucesso dentro de um escopo de trabalho específico que eu vou escolher e me achar ali. E eu me formei na GV. Primeiro estagiei, né? Estagiei numa empresa de bem de consumo gigante, uma multinacional, que era onde eu achei que eu fosse ter minha carreira. Não me identifiquei com a cultura nada, então, assim, vi em um ano que não era para mim. Tentei o mercado financeiro, tava, assim, me adaptando, me achando, depois que a gente tinha se formado. E, como eu disse, eu tenho essa empresa familiar. Então, assim, depois de 30 anos à frente do negócio, meu pai e meu tio estavam muito cansados mesmo. Sim. E quando eu tava lá, 2 anos de formada, 24 anos, meu tio chegou para mim numa festa da minha sobrinha e... então, tipo, você sabe, né? Tô à frente do negócio há muito tempo, tô cansado e vendo de fora, eu acho que você tá pronta. Então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar lá, porque eram só eles dois e eles se entendiam super bem, né? E estavam já muitos anos à frente daquilo. Nunca me imaginei fazendo essa transição, mas foi um chamado, assim, uma grande oportunidade e eu me senti extremamente responsável, assim, não era uma coisa que eu conseguia falar não. Então, foi uma mudança completamente não planejada, pegando essa oportunidade. Eu fui pra lá, ele me treinou durante, tipo, 1 ano. E com o tempo ele foi sentindo segurança no que eu tava fazendo. Eu fui sentindo segurança no que eu tava fazendo. Tinha um time muito maduro já também, que eram responsáveis pelas diferentes funções. A gente tinha uma fábrica, 25 lojas. Era uma empresa já robusta na época. Sim. E ele se distanciou como manager, né? E ficou só como acionista da empresa. E eu comecei a tocar esse negócio. Fiquei lá 7 anos, né? Sim, bastante tempo, muito né? tempo. Eu não tinha ideia que tinha sido 7, Tati. Fiquei lá 7 anos. E aprendi muito na raça, né? Porque eu aprendi com uma pessoa que era completamente de outra geração. Então, assim, tinha que usar Excel, tinha que, tipo, fazer uma loja digital, tinha que fazer coisas novas. Tipo, não tinha ninguém para me ensinar, não tinha uma referência. Tinha alguns mentores fora da empresa, mas, assim, ia lá, fuçava, aprendia e me virava e fazia acontecer. Então, assim, eu cresci muito disso, né? De como me virar, como aprender, como ser autossuficiente, como tomar decisões, como conseguir estar à frente de alguma coisa sem ter alguém me auxiliando o tempo inteiro. Sim. E eu tava muito bem lá. E aí, eu e o Ti engravidamos da Mia e foi uma decisão, de novo, pessoal, mudar para os Estados Unidos. Não foi uma decisão de carreira. Então, foi quase que como, vou encerrar esse ciclo e começar de novo. Porque quando eu comecei a pensar a oportunidade dos Estados Unidos, o que eu ia fazer lá, não estava pronta para empreender, era muita mudança ao mesmo tempo. Falei, quero me recolocar na indústria. Mas assim, eu estava 7 anos à frente de uma empresa que ninguém conhecia, tinha feito GV, que aqui é uma baita faculdade, lá ninguém sabe o que é. Eu falei, nossa, e agora, né? Como eu vou validar a minha experiência para me tornar alguém que vai ser recrutada lá numa nos Estados corporação? Unidos. Aí eu decidi fazer MBA, porque é um processo normal de transição de carreira, né? Ainda mais lá no contexto do mercado americano. Então, procurei uma grande escola, uma das top escolas, porque eu precisava desse carimbo. Ganhei bolsa para fazer, porque eu era brasileira. Eu não sabia, jura? Eu fiz com bolsa. Que delícia. Paguei a escola da Mia, né? Então, assim, eu ainda peguei empréstimo pra pagar a escola da Mia. Mas, que é caro lá fora, que é caro, gente.
Mas ganhei bolsa e me esforcei muito no processo, sabe? Já que eu ia estar fazendo aquilo como stepstone, então ia estar no Dean Honor List todo semestre, ia me formar com honras. Calma, e ia o que é Dean Honor List? Dean Honor List é tipo quando você tem notas exemplares durante aquele semestre, naquele semestre você ganha esse status de estar na lista dos melhores do diretor. Tá bom. É muito Caxias, né? Muito americano. Mas enfim, aí você vai acumulando esses créditos na faculdade e daí no final você, né, quando tá no top da classe, isso é muito divulgado, né? A sua nota, o GPA não, mas o seu status em relação à sua turma, sim. Então você já tá numa super escola, você tá tendo um resultado relevante lá dentro, meio que eu me tornei aí uma escolha fácil para as empresas. Então, quando eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí veio a Bain, aí veio a H&M, aí as coisas foram acontecendo, porque as pessoas, é como que eu tivesse validado toda a minha experiência, que era muito diversa, ninguém sabia, mas daí como viram que eu conseguia dar conta de algumas certas coisas que para eles sabem avaliar, aí foi muito mais fácil recrutar e me recoloquei na indústria lá. E você foi com a Mia super pequena, né? Eu fui com a Mia, ela tinha 6 meses, eu comecei o MBA. E ela fez todo o processo para passar no MBA enquanto você tava grávida. grávida. De toda aquela coisa. Era uma classe de 600 pessoas, eu era a única mãe, Dri. Então, é chocante, com uma criança de 6 meses. É diferente, sim. Mas você acha, né, tipo, você tendo... sabendo o que você quer e planejando e achando sua rede de apoio, tudo é possível, né? E, na verdade, achei que até é melhor, assim, porque tem uma certa flexibilidade quando você é estudante, que foi muito boa para eu me adaptar como mãe num novo país, sem assistência de família, de gente que ajuda em casa, né? Nada, era eu, tia, Mia e toda a responsabilidade, né? Então... E fazendo um MBA que não é nada fácil. Incrível, Tati. Você hoje lidera uma função numa marca global, né? Qual que é o seu estilo de liderança? Sim. Eu perdi essa parte, né, no final, acho, também. Porque aí eu estava na H&M, super bem em Nova York. Ela foi pra Nova York. E daí ela foi morar em Nova York. Agora que você falou da função, eu lembrei. E aí foi, acho que mais uma vez, que foi uma decisão pessoal. Que meu marido tava indo super bem, foi promovido. E eu falei, tá bom, sabe? É minha vez de te acompanhar. Então, saí da empresa, que era meu dream job. E fui recrutar no mercado de Miami, que não tem muita coisa, né? Fashion, não tem. Então, eu tive que abrir muito mais a cabeça, assim, em relação a indústrias, do que eu ia fazer. Então, foquei muito mais numa empresa que tivessem valores alinhados com o que eu queria, que eu me visse no longo prazo, assim, como construção de carreira também, um lugar para ficar mais tempo. E acabei indo para a RBI, porque é uma empresa 3G, tem muito dessa cultura de empreendedorismo dentro da empresa, sabe? Muita responsabilidade, essa cultura de dono, de você decidir o que vai fazer e ir lá e fazer com pouco recurso e muita meritocracia envolvida. Não como ser dono de uma empresa, né? Sim. Mas dentro do contexto de uma grande organização, é bem meritocrático também. Vou voltar. Como foi trabalhar na H&M? Dri, é muito legal. É esse sonho que a gente imagina mesmo. Escritório em Nova York, um showroom gigante, com todas as coleções que estão chegando. O mercado americano, para eles, é muito grande, as lojas são todas próprias, é uma logística surreal que tem por trás. É um desafio muito grande de gestão de pessoas nas lojas, sabe? E tudo organizado por um escritório minúsculo. Tem, acho que 70 pessoas, assim, no escritório. Socorro, então, sério? Então, assim, eu trabalhei em vários projetos diferentes lá. E foi uma experiência, para mim, fantástica, porque eu vim de uma empresa de fashion de médio porte familiar e fui trabalhar na segunda maior varejista fashion do mundo, assim, eu acho que eles são ainda. Então, eu vi, assim, tudo que eu fazia era feito lá também, isso não era só outra escala, mas, assim, a capacidade analítica que a gente tinha na empresa, a tomada de decisão, como planejava uma coleção, como, há quanto tempo antes, como que era a estrutura de produtos, até em consultoria, depois que eu trabalhei, você vai validando, assim, as coisas que você fazia. Então, para mim, foi super interessante essa jornada para conseguir olhar para trás e falar, nossa, a gente foi fazendo e tomando decisões com o que a gente tinha de recurso na mão e a gente estava fazendo tudo direitinho,
sabe? Quando você tem mais, você vê que, não, fazia sentido. Exato. Então, foi uma experiência muito legal nesse sentido. E o fashion tem uma graça muito diferente, né? É uma indústria muito bacana, porque tem todo aquela coisa cool, né? Por trás, assim. Tipo, é um produto que todo mundo ama. Então, assim, era muito legal. E a gente tinha... o showroom abria para vendas depois que a coleção saísse com $1, $2 a peça. Então, assim... Socorro! Era muito bom. Que delícia, Tati. Mas aí vou voltar, então, para a pergunta que eu te cortei. Hoje você está numa função global, numa mega marca, numa super empresa. Como que é seu estilo de liderança? Sim. Quando eu fui trabalhar na RBI, foi a primeira vez que eu tive times muito diferentes. Então, assim, quando eu trabalhei na minha empresa, eu tinha pessoas trabalhando em funções muito específicas. Então, tinha a estilista, tinha o cortador da fábrica, tinha a pessoa que controlava as costureiras, tinha os supervisores de lojas, mas um público que sabe muito bem o que eles estão fazendo dentro da caixinha deles, mas não são pessoas que estudaram nas melhores faculdades do mundo, que têm uma ambição gigantesca e tudo isso mais. Na H&M, também não tanto, porque é uma empresa europeia com uma cultura muito diferente. Tá. Na RBI é uma empresa americana que, assim, eu tenho pessoas no meu time que vieram das melhores faculdades dos Estados Unidos, que são aquelas pessoas que têm ambições gigantes e que são muito qualificadas, né? Então, foi a primeira vez que eu tive que fazer a gestão desse tipo de pessoa, assim. E com o tempo eu aprendi, assim... Eu vi um vídeo, na verdade, que foi muito interessante uma vez, que um pouco fora do contexto de empresa, mas assim, é um cara que faz pesquisa sobre culturas de empresa. Então, ele estava num hotel, no Four Seasons, que é excelente, todo mundo sabe que o diferencial são as pessoas, o atendimento e tudo isso mais. E ele foi muito bem servido pelo bartender que estava dando um café para ele. E ele perguntou, você gosta do seu trabalho? Como é? Ele falou assim, eu amo meu trabalho, porque eu tô aqui nessa organização, tudo funciona, o bar é feito de uma forma que eu tenho todos os instrumentos que eu preciso na minha mão para servir o cliente, eu não preciso me preocupar em fazer a comida, eu preciso me preocupar em atender bem. Meu manager passa por mim todo o tempo e me pergunta se eu preciso de alguma coisa para meu trabalho ficar ainda mais fácil e eu conseguir atender meu cliente ainda melhor. E essa mesma pessoa contou para esse cara que eu ouvi o vídeo, falou, eu também trabalho num outro hotel, que eu nem vou falar porque eu não quero desacreditar uma marca que eu nem conheço, mas falou assim, lá é o contrário, tipo, eu não tenho os recursos que eu preciso me virar o tempo inteiro, porque sempre tá faltando os utensílios básicos para conseguir fazer meu trabalho, e o manager também passa, mas passa o tempo inteiro com 2 olhos para ver quem tá fazendo coisa errada, sabe? Então, assim, eu vou para lá, eu trabalho, eu abaixo a cabeça, eu quero fazer meu shift e passar despercebido para não ser demitido. Então, assim, a mesma função, é a mesma pessoa, e são culturas tão diferentes que uma você traz o melhor da pessoa e a outra você traz o pior da pessoa, sabe? E eu vejo isso muito, assim, eu tento trazer isso muito hoje em dia pro meu ambiente de trabalho. Então, quando eu tenho um time, eu penso assim, como que a gente vai formatar os processos, como que a gente vai formatar a nossa comunicação, o nosso escopo de trabalho, dividir as tarefas, e como que eu vou treinar eles e ajudar eles e desenvolver eles, para que seja fácil para eles terem sucesso. E se eles errarem, tipo, antes de apontar o dedo e falar, você é ruim, tá em mim, será que eu não tô sendo manager bom o suficiente para fornecer todos os recursos que essa pessoa que não tem o treinamento que eu tive na vida e não tem os recursos internos que eu tenho ainda, para ela conseguir suceder nesse ambiente, né? Fazer a vida da pessoa ser fácil, para que ela consiga ser o seu melhor. Exato, você tem que fazer a pessoa conseguir trazer o melhor dela, porque quando ela tá segura, ela sabe que é um ambiente que ela pode confiar no que ela tá fazendo, no manager, que ela tem os recursos, que ela se sente confortável, ela vai se soltar, vai ser mais criativa, vai trazer muito mais ideias, vai ter muito menos insegurança em relação ao erro, se porventura ela errar, sabe? Então, acho que trazer o melhor das pessoas tem que ser muito foco, sabe? Do líder. E quando as pessoas estão em cima de mim e fazem a mesma coisa, eu admiro muito e falo assim, eu quero trabalhar para essa pessoa, porque ela tem essa visão, sabe? De, tipo, achar os talentos e trazer esses talentos para cima, mas não de forma assim, tipo, eu tô te criando um ambiente de trabalho que não é fácil e, tipo, tô pegando quem é resiliente. Não é isso que você quer, né? Você quer pegar o melhor das pessoas, no final das contas. Então, todo mundo tem alguma coisa diferente para entregar e você vai ter, no final, um time bem diverso e com pontos de vista e trajetórias e experiências diferentes e todo mundo vai conseguir contribuir, né? Incrível, Tati.
Para adicionar para essa pergunta, quais são os principais desafios e oportunidades que você vê para uma carreira dentro de uma mega corporação É uma como a mega sua? corporação. Hoje em dia, acho que todo mundo, assim, Dri, eu vejo dentro de uma empresa, pelo menos da minha empresa, que é uma empresa que as pessoas compraram a história da meritocracia, de crescimento, de responsabilidade, de ownership, né? Você quer crescer, né? Você tá lá porque você quer fazer parte desse projeto e receber os benefícios disso. E acaba sendo uma pirâmide ainda, né? Então, assim, Sim. no começo é mais fácil das coisas andarem, depende muito mais de você. Depois depende de você e de ter a vaga certa para você naquele momento. Então, assim, tem um jogo não necessariamente político, mas você tem que saber como aproveitar as oportunidades, como se posicionar, como se vender. E acho que um pouco do que o esporte traz, assim, sabe? Quando você tem um esportista, você tem o técnico, a comissão técnica, né? Que cuida do corpo, cuida da mente, cuida de tudo. Você tem os patrocinadores, que têm uma função completamente diferente, e você tem mentores também, eles sempre se inspiram em pessoas que já passaram por aquilo e se inspiram na jornada desses outros esportistas que vieram primeiro. E dentro da empresa, eu acho que é muito semelhante, assim, sabe? Você tem que achar os seus mentores, então as pessoas que vão conseguir efetivamente te aconselhar e já passaram por onde você passou e podem te ensinar como chegar lá. Como chegar lá. Como navegar. Isso. Uns certos técnicos, assim, então assim, pô, eu não tenho esse skill ainda, deixa eu ir lá falar com esse cara que sabe fazer isso pra ele me ensinar, sabe? Ou eu não tenho essa informação, quem tem, onde eu vou buscar, como eu complemento, tipo, que eu não tenho com outras pessoas ao meu redor. E o mais importante é você ter sponsorship, sabe? Ter as pessoas que querem te levar pra cima e estão dispostas a investir, né, não dinheiro nesse caso. Energia, recursos, sabe? Em você e apostar em você, sabe? E sem ter sponsors, você não sobe. Então, assim, você tem que achar. Nossa, isso seus. é muito valioso, Tati. Eu sempre falo para as pessoas da importância da gente ter mentor na vida. Porque quando a gente. Dentro e fora da organização, eu tenho um mentor desde a época da A.T. Kearney. E é tão importante porque é uma pessoa que ela tá acompanhando a sua carreira inteira. Sim. Então, ela tá te vendo desde quando você era estagiária até hoje. E ela te ajuda nesses momentos a conseguir olhar e falar assim: olha, faz sentido você seguir isso, ou não faz sentido você colocar sua energia nisso, faz outra coisa. E ter pessoas que puxem a gente, né? Que sejam os nossos aliados. Sim, 100%. Precisa. Porque, assim, a gente pode fazer tudo que tá nas nossas mãos, né? Então, assim, você vai ter os assessments do RH. Então, você é uma pessoa que agora é promovível, né? Mas daí tem toda a discussão, tá bom, tem os outros também. Quando surgir a oportunidade, quem vai ser a pessoa, né? Sim. Alguém vai ter que estar naquela reunião acima de mim e falar, é a Tati, vou trazer ela. Entendeu? Então, levantar a mão e saber se vender, sabe? Eu acho que o que a gente faz muito mal aqui no Brasil, e os americanos fazem muito bem, é que eles não têm vergonha de assumir o que eles fazem bem, entendeu? Você não é metido, você não é arrogante porque você tá falando que você faz as coisas, tem aquela experiência, dá conta do recado, sabe? Tati, eu quero trazer para essa pergunta uma conversa que eu tive. Eu tenho mentorado mulheres e feito investimento anjo em empresas que têm mulheres como founder, né? E uma das coisas que eu vejo é o quanto que a gente precisa conseguir empoderar essas mulheres para que elas se sintam confiantes para se expor, sabe? Muitas vezes a empresa, ela tá num momento super legal, já tá na hora de captar, mas ela vira e fala assim, não, calma aí, ainda não tá na hora. E daí perde timing, sabe? E daí uma frase que eu adoro, você não assiste BBB, afinal não está no Brasil e talvez também não assistisse, mas eu gosto de BBB, não estou assistindo esse ano porque tá muito chato. Mas teve uma pessoa que participou que ela falou uma frase que eu adoro, que é o seguinte: a autoestima de homem branco tinha que encapsular e vender. E daí o que eu falo? Eu falo assim, gente, o que eu quero? Eu quero conseguir ajudar as pessoas, as mulheres, a terem autoestima de homem branco hétero, entendeu? Que é assim, é um negócio que a pessoa pode saber 50% do que a mulher sabe, mas se vende tão bem que, assim, as pessoas compram, né? E quando eu fiz numa conversa com nossas amigas, eu fiz esse comentário e uma delas virou e falou assim, cara, a gente precisa que as nossas filhas tenham a autoestima da Tati.
E você tem essa autoestima e essa confiança, né? Então, quando você fala desse cenário americano, eu imagino que você esteja se saindo super bem. Sim, eu aprendi a ter isso mais pra mim, assim, sabe? E aceitar os meus sucessos de uma forma assim, é uma meritocracia, né? Pô, eu tive uma jornada, todas essas diferentes micro-carreiras que a gente falou, são experiências que você vai acumulando. Então, quando eu começo alguma coisa nova, uma função nova dentro da empresa, eu já trabalhei em marketing, já trabalhei em finanças e agora eu trabalho em deals, M&A, dentro da mesma empresa, que é dentro da empresa já é assim, super diferente. É muito pouca gente que transita em funções tão diferentes, né? E eu acho assim que tá, assim, sempre aprendendo coisas novas, adicionando bagagem, testando, saindo da zona do conforto, indo lá e ver se você é capaz. E se você não é capaz, assim, poxa, eu não sou capaz ainda, sabe? Sempre adiciona assim, o ainda. Eu tenho capacidade de fazer tudo, sabe? Se eu ainda não tenho, eu vou aprender, sabe? Quem que vai me ensinar, como eu vou aprender? Então, assim, como eu já tive muitas funções diferentes e vi que eu dei conta de muita coisa, eu acho que isso foi crescendo dentro de mim. Hoje em dia, eu tô com um chefe novo há 4 meses. Ele falou, uma das coisas que eu mais gosto de você é que eu tenho a impressão de que qualquer problema que eu te jogo, você vai resolver. Você vai dar um jeito, entendeu? Eu não precisei te treinar, eu não precisei te falar o que fazer, você chegou e saiu fazendo. Então, assim, foi... Claro, tem um pouco de natureza e tem muito de treinamento, assim, sabe? De toda a experiência profissional que eu acumulei. E acho que você tem que saber contar essa história para você e para os outros. Então, assim... Concordo muito. Quando eu fui levantar a mão para fazer franchising, né? Eu falei com o gestor, ele falou, poxa, não, você tem uma experiência super legal, mas eu queria alguém que já tivesse feito franchising. Que é assim, deals, finanças, business sense, tipo, comunicação, gestão negociação. De expectativas. Eu falei assim... Bom, ele não me conhece, eu vou ter que explicar pra ele que eu tenho essa experiência, apesar de nunca ter trabalhado nessa função com esse nome, entendeu? Então, assim, eu efetivamente escrevi uma carta pra ele. Eu fiz um coffee chat com ele, ele me deu esse feedback. Aí eu fui pra casa, sentei, escrevi uma carta pra ele e falei assim, olha, queria, assim, já recebi o não, então, assim, eu vou tentar o sim. Tô te escrevendo uma carta de 2 páginas, porque eu tenho bastante pra te contar, eu vou te contar um pouco da minha história. E aqui estão os porquês de que, sim, eu acho que eu tenho toda a experiência que você precisa para alguém pro seu time nesse momento. E coloquei tudo ali para ele. E no final eu nem consegui a vaga porque a vaga fechou. Então, assim, não foi esse caso. Mas... Tipo assim, eu recebi 3, 4 contatos depois, assim, ai, não sei quem te indicou pra essa vaga, era um cara, tipo assim, sabe? Ficou na cabeça dele. Ficou na cabeça, eu me vendi, ele entendeu, ele comprou minha experiência, ele falou, ela dá conta, entendeu? Ah, você não sabe negociar? Claro que eu sei, tá aqui, ó, se você me falou não, eu vou te rebater com sim e porquê, de uma forma estruturada, com dados, entendeu? Alinhando expectativas e te explicando por que eu sou capaz de fazer isso, né? Sim. Então, acho que, assim, os homens, eles se arriscam muito mais, sabe? Hoje em dia, eu tô numa posição que eu não tenho muito medo de arriscar, eu sou muito resiliente, eu consigo lidar com a frustração do cara falar, não gostei, eu nunca mais olhar na minha cara, entendeu? Então, eu vou arriscar, porque assim... porque muitas vezes a gente não faz com medo do não, né? Mas, geralmente, o não você já tem, né? Exato. A gente perde muito mais na vida do que ganha, sempre. Então, você treina até conseguir fazer, aí você treina mais pra conseguir nunca errar, e com isso, você vai, sabe, ficando muito profissional nas coisas que você tá fazendo e dedicando o seu tempo. Então, você vai criando essa confiança, porque daí lá, quando você já tá num nível que você já fez aquilo 100 vezes e não errou, você fala, pô, eu sei fazer, né? Exato. Então, incrível. Tati, qual que é o seu superpoder? A pergunta, né? A gente é super curioso, você perguntou pra todo mundo, né? Eu sei perguntando pras pessoas o que eles falaram. Assim, eu acho, Adri, eu ia falar assim, eu acho que eu sou uma pessoa esforçada, sabe? Mas que até tem uma conotação ruim no Brasil e lá não, né? Esse esforço lá é muito uma questão de quanto effort você põe mesmo, como uma coisa boa. Mas eu acho que é um esforço direcionado, então, assim, acho que é mais força de vontade no final das contas, sabe? Quando eu tenho alguma coisa na minha cabeça, tipo, eu quero que isso aconteça, eu tenho muita força de vontade. Então, assim, eu sei me planejar, eu sei traçar a rota, não vou medir esforços, eu sei que vai demorar, eu sei que vão ter altos e baixos, mas eu não vou desistir enquanto não acontecer. Então, assim...
E se não chegar naquele objetivo, porque nem sempre a gente chega, né? O plano sempre, ele vai tendo desvios, você sempre vai estar naquela direção, pelo menos, sabe? Então, acho que sempre na minha vida eu fui comprando opções, sabe? Eu vou botar esse esforço aqui, naquela direção, porque eu acho que eu quero chegar mais ou menos lá. E com o tempo, eu fui ajustando e conseguindo, assim, alcançar meus sonhos e realizar bastante coisa. Mas acho que é muito, assim, determinação mesmo, assim, e não desistir, sabe? E ter isso de força de vontade, que não é muito senso comum, sabe? Tipo assim, exemplo bobo. Pra mim é super fácil fazer dieta. Se eu falo assim, eu quero emagrecer 2 quilos, eu não vou comer doce durante 2 meses, eu não como. Então, assim, eu não namoro doce mais, entendeu? Eu falei não pra ele, ele não tá mais na minha vida. Então, esse tipo de coisa, pra mim, eu racionalizo muito bem e minha cabeça funciona muito bem nesse sentido, sabe? Isso não é senso comum. Zero. Tati, as pessoas falam muito sobre gestão de tempo, né? E eu gosto muito da abordagem que fala que o que a gente faz no dia a dia não deveria ser visto como gestão de tempo, mas gestão de energia. De, tipo, aonde você quer colocar os seus esforços, né? E você falou um pouco disso aqui, de onde você coloca os seus esforços. Você tem vários papéis em que você se destaca hoje e que formam quem você é hoje. Como que você decide em que você vai pôr energia e o quanto de energia? Sim, eu concordo 100% com isso. Eu acho que o dia de todo mundo é igual, mas, assim, o tanto de energia que você põe é diferente. Eu acho que a grande maioria das pessoas é muito preguiçosa, né? Eu sou o oposto de preguiçosa. Eu acordo 5 da manhã, encho todos os meus minutos do dia e tudo que eu faço 100% dedicada para fazer bem feito, mas também da forma mais eficiente que eu consigo fazer naquele tempo. Naquele tempo começar outra nova atividade. Então, é tudo encaixadinho, sabe? Eu acho que você ter essa consciência, assim, que a energia é um ativo, você vai ter que investir e vai te trazer um certo retorno. Então, assim, ter clareza de qual é o retorno que você está buscando. Então, você usa a sua energia de uma forma direcionada, sabe? Então, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu não quero deixar a peteca cair, sabe? Eu quero ter minha carreira, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa filha, eu quero completar a prova que eu tô me inscrita em maio. Então, assim, eu posso não estar fazendo 100% daquilo, mas eu faço um nível básico para sempre estar ok, entendeu? Em tudo. E daí, quando tem alguma coisa, poxa, agora é a hora de investir. Mais tempo nisso. Mais tempo nisso, mais tempo naquilo. Então, assim, tem dias que as meninas precisam mais de mim, ou por coisas boas, tipo eventos na escola, ou tem uma festinha, ou elas têm um projeto, e eu quero gastar aquele tempo com elas, ou porque elas estão doentes, eu preciso ficar em casa, não tem que fazer. Ou quando tem uma prova chegando, eu faço todos os meus treinos da planilha, em vez de fazer 60% deles. Ou, sabe, quero ter uma semana que eu vou sair de férias com meu marido e dedicar aquele tempo a gente. Então, assim, tem que ir sempre balanceando. Mas não pode ser assim, eu vou sair de férias uma semana e o resto do ano, tipo assim, eu não tô olhando na cara dele, entendeu? Sim. Você tem que... não vai ser uma lua de mel o tempo inteiro, mas constância. Tem que ter constância. Então, é tudo assim. Você pode não estar 100% na constância, mas tem que ter constância. Tem que ter alguma constância. Então, assim, o meu treinador que fala, assim, tipo, que eu sou uma das esportistas mais fáceis do time dele, porque eu tenho muita constância. Então, assim, eu nunca faço minha planilha toda verde. Nunca, nenhuma semana. Nunca fiz. Mas eu faço no mínimo 60%. Toda semana. Nunca não fiz. Então, assim, tem que ir levando tudo do jeito que dá. Não dá pra fazer tudo, né, perfeitamente. Mas dá pra fazer muita coisa. Gostei da regra dos 60%. Gente, nota 6 passa de ano, é isso. Nota 6 passa de ano, é isso. E aí você tem que saber o que você quer, sabe? Tipo, na faculdade, por exemplo, eu já pensava em fazer MBA. Pra fazer MBA, você tem que ter um mínimo de 7 de nota. GV era 5, né? A minha nota da GV sempre foi 7, porque eu falei, se algum dia eu quiser fazer MBA, eu não quero que isso seja um impeditivo, uma penalidade, entendeu? Então, assim, eu sei os mínimos que eu tenho que manter na minha vida para não me fechar portas no futuro. E também correr atrás do prejuízo demanda muito mais energia do que manutenção, sabe? Sim. Então, se você deixou a peteca cair muito em algum lugar e explodiu, você vai ter que focar ali. E geralmente, turnaround, precisa de muito mais, entendeu? Sim, então, exige muito mais. Tati, você cresceu numa família de empresários, como você falou, que trabalham na economia real, né? Você empreenderia de novo?
Trabalharam 40 anos, agora não temos mais. Acho que sim, Dri. Acho que, assim, a fase que eu fui dona de empresa, assim, fiz a gestão da empresa, acho que foi a época que eu mais aprendi, que eu mais fui realizada profissionalmente, assim, todos os valores que eu tenho de, você tira ideias do papel, você planeja, você executa, você tem 100% responsabilidade do que está acontecendo no final das contas. A meritocracia, ela não é um bônus, ela não é granted equity, ela é tipo assim, 100% do que você vai tirar, sabe? Se estiver indo bem, tá no seu bolso, se estiver indo mal, vem do seu bolso também, sabe? Então, acho que eu gosto desse tipo de dinâmica que assim, é muito alinhado com o que eu aprendi, com o meu estilo de conduzir tudo na vida, sabe? Mas ser empreendedor demanda um tanto de energia que eu sei que se eu começar agora, várias outras coisas que eu não quero deixar de lado vão ter que ser deixadas de lado, sabe? Sim. Hoje em dia eu trabalho numa empresa que tem muita responsabilidade, trabalho muito, 10, 11 horas por dia, que é muito mais do que a média também, entendeu? Mas naquela hora que eu tô lá, eu tô trabalhando, eu saio de lá, 100%. minha cabeça tá livre, o meu fim de semana é livre, eu me estresso zero. Zero, porque assim, eu me sinto responsável dentro do meu âmbito de trabalho, mas assim, é um escopo de trabalho reduzido, né? Você tem uma função dentro daquela corporação gigante, então assim, você sabe o que você tá fazendo, vai dar tudo certo. Quando você é dono de empresa, tem uma gestão de problemas, e os problemas vêm de lugares que todos os lugares, de e todos nos lugares, e em horários que às vezes você não tá afim. Você tem que estar disponível 24/7, você não desliga, muita responsabilidade e tem muito retorno também, mas Sim. assim, você tem que estar pronta para dedicar tudo isso, sabe? Sim. Então, acho que vai vir a hora, mas enquanto as meninas são pequenas, enquanto eu ainda quero estar muito presente na vida delas, não é a hora. Assim como eu não pegaria um cargo dentro da minha empresa que tem que viajar, sabe? Tipo, tem que ficar fora 4 dias por semana. Não dá, eu perco minha rotina, eu não tenho nem estrutura, né, pra conseguir fazer isso dentro da minha casa com criança pequena. Então, assim, agora é não. Depois, um dia, quem sabe, mas vontade não falta. Que incrível, eu quero saber quando essa hora chegar. Quais são os seus sonhos pro futuro? Claro, aqueles que você pode compartilhar, né? Porque às vezes tem coisas que você não pode. Adri, eu acho que assim, meus sonhos sempre foram coisas assim, poxa, quero ser mãe, quero mudar de país, quero esse tipo de transição na minha carreira agora, quero fazer uma prova, comecei com meio Ironman, sabe? Quero fazer isso, e vai lá, se dedica e faz, sabe? Hoje em dia, eu acho que, assim, eu tô num lugar que eu gosto muito, sabe? Tá. E alguns sonhos que eu já atingi, tipo, quero ser mãe. O bebê já tá aqui, mas eu quero continuar sendo uma ótima mãe pro resto da vida. Ainda é um sonho, sabe? Hoje em dia, eu sonho por elas também. Quero crescer mais na minha carreira dentro de uma corporação. Um dia, ter o meu negócio, outros sonhos, né? Quero, em vez de fazer o meio Ironman, fazer o full Ironman. Preciso, em vez de 6 horas de semana, 12 horas por semana de treino. Quanto que é quanto que é um meio Ironman e quanto que é um full? O meio Ironman dá mais ou menos, tipo, umas 6 horas de prova. Tipo, se você fizer bem, vai. Pra quem não sabe, a gente tá falando de Ironman, é uma outra maratona que tem pedal, bicicleta, natação pedal e corrida. Então, acho que são... Eu nem sei direito a distância da natação, mas são, tipo, 2.000 metros. Aí, 90K pedalando e meia maratona correndo. Então, assim, é bastante coisa, assim, sabe? Mas o grupo que eu treino de triatlon a maioria das pessoas já fizeram full Ironman. Mas é um comprometimento que, de novo, hoje em dia eu não tenho... Não cabe. Sabe? Não cabe. Mas ainda é um sonho de um dia, pelo menos uma vez, fazer, sabe? Ai, que legal. Então, assim, coisas que eu já sei que eu quero, mas que não tá na... Em algum momento vai chegar, em algum momento vai ser possível a hora. conciliar, né? Sim. Tem mais algum que eu te interrompi pra perguntar do Ironman? Mais algum. Cara, tem muitos sonhos, assim, né? E acho que eles vão acontecendo. Eu acho que quando você
vai sonhando com as coisas, e aí você conquista, e você fala assim, poxa, é viável, eu consigo traçar um plano e chegar ali. E aí você vai se fortalecendo daquilo, você nunca para, né? Então, hoje em dia, eu tô numa fase de vida que eu já tô num lugar que eu planejei muito e conquistei chegar, mas eu ainda tenho aquela sensação de que o melhor sempre tá por vir, sabe? Eu não acho que em nenhum aspecto da minha vida eu cheguei 100% onde é o final, sabe? Sim. Acho que tudo ainda vai ficar melhor. Ai, que delícia. Tati, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que você mora nos Estados Unidos, tem todos esses papéis na sua vida, de mãe de 2 meninas, de esposa, trabalho, atleta, numa realidade sem rede de apoio. Uhum. Rede de apoio, talvez você tenha rede de apoio paga, não sei. Sim, mas uma como nanny. como que é a dinâmica na sua vida? Sim, a gente não teve muito tempo. Quando a gente mudou, a gente morou em Chicago primeiro, né? Onde eu fiz MBA, depois em Nova York, e depois a gente se mudou para Miami. Então, em Chicago e em Nova York, eu morava em apartamentos menores, tinha só a Mia. A gente não tinha ninguém. Era eu e o Ti e a Mi, a gente se revezava e dava conta de tudo, limpava a casa, fazia o laundry, cozinhava, cuidava dela. E tinha rede de apoio assim, amigos. Então, queremos sair para jantar. Alguém fica com a Mia? E por muito tempo foi assim, sabe? Tipo, quando a Sofia nasceu, que ainda era... Aí a gente já tava em Miami, né? Mas ela ainda não tinha nascido, eu ainda tinha uma ajuda muito limitada. Tinha alguém que me ajudava em casa, porque começou a somar muito, meu dia de trabalho ficou muito maior na RBI do que era antes. Então, assim, eu não tava dando conta de chegar pra buscar ela na escola e cuidar da casa 100%, sabe? Fazer laundry, cozinhar o jantar dela e tal. Então, eu já tinha alguém pra ajudar. Aí, durante o Covid, a gente ficou sem, de novo, né? E tendo que trabalhar os dois em casa. E tendo que trabalhar. Então, assim, a gente teve que se virar, sabe? Quando a Sofia nasceu, meus pais não conseguiram ir, porque estava fechada a fronteira. Então, eu não podia levar a Mia pro hospital. Foi tipo assim, alguém vai ficar com a Mia 3 dias, sabe? E aí, você vê, assim, tem uma rede de amigos e suporte muito grande lá. Ótimo. Todo mundo se ofereceu. E a Mia pôde escolher para que casa ela ia. Ai, que delícia! Mas a gente vai formando, assim, uma microfamília, assim, lá. E todo mundo se ajuda muito, né? Ai, que Hoje bom. em dia... eu tenho uma pessoa que me ajuda, porque eu tenho 2 meninas e moro numa casa, então uma pessoa que é meu braço direito, assim, que me ajuda a cuidar da casa e pega as meninas na escola, leva para as atividades e fica até 7, 7h30, a hora que eu chego do trabalho. Ótimo. Então, assim, não daria sem, assim, sabe? Mas pela manhã, por final de semana, ainda sou eu e o Ti e as meninas, né? A gente se reveza para fazer tudo que a gente tem que fazer. E vai levando. Agora você vai treinar e ficar com as meninas, depois o contrário, assim vai. É literalmente isso. Ótimo. Ou a gente tem a Nene vindo domingo às 6h30 da manhã, às vezes, pra gente treinar juntos. Ela deve amar chegar às 6h30. Ai, socorro. Tati, o que representa dinheiro pra você? Dri, eu acho assim que dinheiro, eu sou uma pessoa ambiciosa em termos de dinheiro, assim, eu gosto de certos confortos, sabe? Então, eu gosto de morar numa casa legal, eu gosto de pagar a escola que eu quero para as minhas filhas, eu quero ter o melhor plano de saúde, eu quero ter esses tipos de segurança que para mim são, tipo, não negociáveis. Então, assim, eu tenho esse mínimo de qualidade de vida que a gente trabalha muito para conseguir ter, sabe? Então, nesse sentido. Eu acho que a gente tem ambição de ter mais, mas eu acho que dinheiro, assim, ele não pode te atrapalhar em nenhum dos sentidos, sabe? Você não pode não ter do jeito que te atrapalha, ou você não pode virar escravo de trabalhar tanto pelo dinheiro que você deixa de fazer todo o resto de coisas que você poderia estar fazendo na sua vida, sabe? Então, acho que tem que ser uma relação equilibrada no final das contas, sabe? Ele tem que ser um facilitador para você ter tudo que você quer ter, precisa ter. Mas também ter tempo pra desfrutar. Mas ter tempo pra desfrutar, sabe? E Miami é uma bolha, né? Você conhece Miami, né? Se a gente sai de barco, tem só iates gigolescos, assim. As casas todas custam milhões e milhões de dólares, sabe? Então, é bem fora da realidade. É muito fácil você olhar pro lado e falar, nossa, tipo... Não sou ninguém. Mega multimilionário, bilionário em dólar, né? Então, assim, é outro nível.
Mas acho que a gente tem um discernimento muito bom, assim, do que é importante pra gente. E eu tenho essa impressão que, assim, em termos de qualidade de vida, tá? Depois que você atinge um patamar, dinheiro é assim, né? Atingiu aquele patamar. Depois É flat. é marginal o seu Aham. ganho de qualidade de vida, entendeu? É mais na nossa cabeça de ver de fora, eu imagino, tá? Porque também não acho que depois do que a gente já tem, traz felicidade, né? Acho que traz algumas certas mordomias, mas traz também muito problema, muita coisa Sim. diferente também. Então, acho que é um ganho muito marginal. Então, acho que tem que ser uma relação saudável, sabe? Legal. Quem são as mulheres que te inspiram e por quê? Ah, muitas. Eu acho, assim, que toda mulher que eu conheço, assim, tem alguma coisa que me inspira, sabe? Tipo, eu me inspiro muito em aspectos das mulheres. Acho que é difícil você falar assim, uma pessoa, Que sabe? ela tem Nossa, tudo. ela Aham. tem tudo. Nunca vai ter, sabe? Uhum. Porque as pessoas fazem escolhas e focam naquilo que elas conseguem. Mas tem, assim, mulheres incríveis dentro do meu escopo de trabalho, sabe? Dentro da minha empresa, que eu me inspiro muito, uso como mentoras. Nossas amigas todas têm muito sucesso em diferentes aspectos da vida também, eu me inspiro muito. Você tá aqui fazendo isso me inspira muito, sabe? Acho muito legal. Acho que também eu busco, assim, referências de mulheres que têm coisas que eu acho legal ter. Então, uma inteligência emocional fora da curva, então eu vou lá e ouço o TED Talk daquela mulher que eu acho que é incrível. Alguém que tem muito sucesso em alguma carreira e conseguiu isso de uma forma muito específica, eu quero aprender com ela. Eu acho difícil, assim, citar nomes, porque muda, sabe? Aham. É muito fluido, assim, depende do que eu tô procurando, eu vou lá, tipo, pego de inspiração e vou acrescentando, assim, como no hall de inspiração, sabe? De o que eu posso aprender com ela. Mas é infinito, né? Você sempre aprende com todo mundo que tá ao seu redor. Sim. Tati, quais são seus grandes lemas que podem facilitar a vida de outras mulheres que se equilibram nesses múltiplos papéis? Acho que, assim, é muito difícil a vida de working parents, né? Tipo assim, não é fácil, é difícil mesmo, assim, é muita coisa que vai acontecendo, tem dias bons, dias ruins, sabe? Passei já vários perrengues com as crianças doentes em casa e tem uma reunião super importante, meu Deus, o que eu faço, sabe? Então, acho que, no meu ponto de vista, o que funciona pra mim, sabe? Eu tenho a sorte de ter um marido que é muito parceiro mesmo, assim, então não é aquela discussão, né? Ah, ele te ajuda. Não, ele faz. ele faz. Ele não faz porque é dele, sabe? Então, assim, a gente se reveza mesmo, assim, ele dá conta 100%. Então, ter essa parceria funciona muito. Ter um parceiro ou rede de apoio, né? Eu não consigo hoje em dia sem ter alguém para me ajudar. Você fala que não tá a semana, já me dá. Errou! Então, assim, você ter suporte, né? Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você vai ter que precisar de pessoas que te ajudem. Eu acho que tá fazendo coisas que você tem noção de que são importantes para você. Então, assim, tem um trabalho que você gosta, Que te coloca pra que te cima. coloca pra cima, que você tá recebendo as recompensas de alguma forma, que você tá feliz com o que você tá aprendendo e aonde você tá chegando lá dentro, porque o custo de oportunidade é grande. Agora que você tem criança em casa, as suas filhas que precisam de você, você fala, poxa, para eu sair de casa e ficar trabalhando e tá perdendo um monte de coisa que eu tô perdendo, Tem que tem ser que ser muito legal legal, e a né? recompensa tem que ser boa. Tem que ser, eu acho. Senão você faz o muito básico e é isso, sabe? Então, assim, para você fazer de uma forma que você vai se dedicar e botar energia naquilo, tem que ser alguma coisa que você realmente vê o resultado. Acho que ter uma coisa, assim, que nem eu falei, né? Tipo, pra mim o esporte é uma válvula de escape. Então, ter alguma coisa que você faz pra você, pra equilibrar, assim, e você não ter a sensação de que você só tá trabalhando ou com seus filhos o tempo inteiro, Exato. para mim funciona muito bem, assim, sabe? Então, ter assim, momentos que são seus, 100% seus. E acho que tentar levar a vida de um jeito leve, assim, sabe, Dri? Então, tipo, é muito difícil você me ver reclamando de alguma coisa, não É porque eu não sou verdade. reclamona, é porque
Eu não vejo problema das coisas, assim, sabe? Claro que tem coisas que são problemas reais, mas eu não invento problemas, eu não fico colocando... Se preocupando com o Se que nem preocupando com o que não aconteceu. existe, eu não tenho ansiedade, sabe? Porque Aham. eu tento trabalhar com o que é real. Se tem alguma coisa que, claro, eu tenho que resolver. Mas, assim, geralmente não. Geralmente você tá com a sua vida estável, né? Então, chega o final de semana, cara, eu aproveito muito, eu me divirto muito com as meninas, eu me estresso muito pouco, assim, no meu dia a dia, sabe? Eu levo as coisas com uma leveza muito grande, assim, sabe? Eu trago muitos relacionamentos pessoais pra dentro do trabalho até lá, sabe? Que Sério? não acontece muito. Ah, tá bom. É verdade, lá nos Estados Unidos não É, acontece. não. Então, assim, eu falo das minhas filhas, mostro foto, trago do meu fim de semana, divido. E acho que tipo, os ambientes vão ficando mais leves, sabe? Com o tempo. Aham. Tipo, as pessoas te conhecem como pessoa, te tratam como pessoa. Você deixa de ser só uma peça da máquina, assim. Você traz o seu você pro trabalho. E aí você sente menos o ambiente de trabalho, sabe? Assim. Concordo. Então, tentar leveza. Ótimo. Tati, estamos chegando no fim! Eu queria agradecer sua participação, Mulheres que Fazem Dinheiro. A Tati está no Brasil numa visita curta e ela conseguiu encaixar isso. Muito obrigada por ter vindo Imagina. aqui. Obrigada a você. Eu tô feliz de saber que mais pessoas vão ter a oportunidade de conhecer, se inspirar com você. Obrigada por compartilhar. E como que as pessoas te acham no LinkedIn e Insta? Eu tenho o meu nome mesmo, né? Vegiato. Então, é alguma variação de Tatiana Vegiato Faveri, que é o nome do meu marido. Me Nos acha. dois, né? Sim, tô no Insta, tô no A gente coloca também Instagram. Sim. no vídeo. Obrigada, Tati! Obrigada. Foi incrível! Foi incrível estar aqui e a gente continua a conversa no bar agora. Exato. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de seguir o Mulheres que Fazem Dinheiro para você ser avisada quando sair um novo episódio. Nos siga nas redes. A gente tá no Insta e no TikTok. Obrigada.